De que forma o exercício ele atua como acelerador, né, como catalisador do processo de emagrecimento. Muita gente não entende, né, que o emagrecimento não tem só uma variável, né, que influencia, que é déficit calórico. O que é isso, essa variável déficit calórico? Para que a gente emagreça, a gente precisa ter uma ingesta X, né, de nutrientes e um gasto Y de energia. Esse gasto ele tem que ser maior, né, do que a ingesta para o processo de emagrecimento. Isso é uma variável influenciadora. Só que assim, existem outras variáveis influenciadoras nesse mecanismo. E essas variáveis influenciadoras, uma delas é a ação metabólica. De que forma o metabolismo ele pode acelerar, né, a nossa quebra de gordura, de que forma o metabolismo ele pode priorizar a utilização da gordura como nutriente, tanto para o exercício, quanto para manter, né, o nosso organismo funcionando, manter o nosso corpo funcionando. Então, o que é que o exercício ele vai fazer nessa questão metabólica, que é uma outra variável influenciadora para o quê? O emagrecimento? Como o exercício ele vai atuar nessa questão metabólica? De que forma o exercício vai fazer com que o nosso metabolismo modifique? E quando esse metabolismo ele é modificado, ele prioriza, né, alguns nutrientes e alguns tipos de reserva energética para gerar energia. É aí que a gente vai conversar. O que acontece, né, com o nosso sistema metabólico quando a gente utiliza o exercício, quando a gente faz com que esse exercício ele haja, né, no processo de catalisador dentro das ações metabólicas. O que acontece nisso aí, galera? Como é que isso funciona? Então, o exercício, quanto mais condicionado a pessoa tiver, quanto melhor preparado fisicamente a pessoa tiver, o exercício ele vai ter uma influência no sistema metabólico aeróbico. Esse sistema metabólico aeróbico, quando ele é potencializado, né, ele vai fazer com que um mecanismo de degradação de gordura, que a gente chama de fontes oxidativas, né, ações oxidativas de quebra de gordura, ele seja otimizado. O que acontece? O que o exercício faz com esse sistema oxidativo? O que o exercício faz, né, para que a gente potencialize o quê? A quebra da gordura. Primeiramente, na ação metabólica oxidativa, ou seja, no metabolismo aeróbico, quando a gente se exercita, alterações vão acontecer em nosso corpo. Quais alterações são essas? Quais alterações vão fazer com que o nosso corpo ele degrade mais gordura? Primeira coisa, no sistema metabólico aeróbico, a gente vai aumentar o nosso consumo de oxigênio. O que é isso, Rodrigo? O que é esse aumento de consumo de oxigênio? Ou seja, eu vou consumir mais O2? Isso, a gente vai consumir, ou seja, a gente vai conseguir captar mais oxigênio quando a gente está mais condicionado. Então, quanto mais condicionado a gente tiver, mais oxigênio a gente consegue captar a nível sistêmico. Como é essa captação de oxigênio, né, que vai fazer com que a gente melhore o nosso metabolismo? O que acontece? O oxigênio ele é utilizado dentro do nosso organismo de algumas maneiras, né? Tem a questão do consumo, que é o quê? A captação, né, a nível de vias aéreas superiores, e tem a questão do transporte desse oxigênio dentro do nosso organismo, que vai fazer com que a gente gere mais O2 para as nossas células. Quando a gente está bem condicionado, o nosso sistema cardiovascular, né, e nosso sistema de consumo de oxigênio, ele vai estar mais otimizado. Como? A gente vai conseguir captar mais moléculas de oxigênio, e essas moléculas de oxigênio elas vão ser mais rápido transportadas, né, por nosso sistema vascular. Ou seja, o oxigênio ele vai conseguir chegar com mais rapidez aonde? Nas nossas células. E quando esse oxigênio ele chega com mais rapidez nas nossas células, a gente consegue o quê? Ter uma otimização no sistema oxidativo. Esse sistema oxidativo é um sistema que faz com que a gente degrade a gordura para gerar energia.
que é que acontece nesse sistema oxidativo? Para que essa gordura seja degradada, para que essa gordura tenha uma ação mais rápida, né, de quebra dessa gordura, o oxigênio ele tem um papel importantíssimo. Então, quanto mais O2 a gente conseguir captar, quanto mais oxigênio circulante a gente tiver em nosso organismo, isso quem vai trazer, quem vai fazer com que isso aconteça é o exercício físico. Quanto mais oxigênio circulante, maior a nossa capacidade de oxidação, ou seja, de quebra de gordura. E quando a gente aumenta essa capacidade de quebra de gordura, o que acontece? A gente prioriza a utilização das reservas de gordura como fonte de energia. E isso vai fazer com que a gente comece a utilizar essas reservas, comece a degradar essas reservas, que é o quê? Nosso tecido adiposo, e vai fazer com que a gente comece a perder aquelas gorduras localizadas. Além, lógico, de esse processo de degradação de gordura é um processo global. Tá? Então a gente não perde só naquele local. Só que a gente perde globalmente em toda a camada adiposa nossa. E aí a gente começa a priorizar o quê? A quebra da gordura e utilizar essa gordura como fonte de energia. Isso vai fazer com que a gente potencialize o nosso emagrecimento. Isso vai fazer com que a gente acelere o processo de emagrecimento.